Antes de começar essa história, eu queria agradecer aqui ao Bruno Lima, do podcast Sobre o Mundo, ao Darko, do podcast Darkos Contos e Histórias, e o Luiz, do podcast Não Durma. Eles estão fazendo uma participação especial aqui no episódio de hoje, e se você não conhece o trabalho deles, o link pro podcast e pro canal no YouTube tá tudo aí na descrição. Então dá uma olhada lá que vale muito a pena, o trampo deles é muito bom. Dito isso, coloquem os fones de ouvido e vamos pra história. Éramos 3 na missão. Fomos informados na base, ao anoitecer, por um oficial que nenhum de nós havia conhecido antes. Os senhores vão saltar de paraquedas hoje à noite. Seu alvo é um cientista cuja especialidade é misturar lotes de produtos químicos novos e muito experimentais para um país cujos objetivos não estão alinhados com os nossos. Gostaríamos de persuadi-lo a trabalhar para nós. Gostaríamos de fazer isso pessoalmente aqui em nosso país. Então, vocês vão entrar de forma rápida e limpa e vão extraí-lo. A localização dele será fornecida quando vocês estiverem em trânsito. Não nos perguntaram se tínhamos alguma dúvida. 30 minutos depois, estávamos a bordo e no ar. Um oficial não comissionado pegou um tablet e veio se juntar a nós. Essa é uma imagem de satélite tirada há aproximadamente 6 meses atrás. A gente esperava fornecer um panorama atualizado do local e também tínhamos uma nova imagem tirada há 48 horas. Mas o local estava coberto por uma névoa bem densa. Então essa imagem antiga vai ter que servir. A área de operação está disposta em torno de um sistema de grade simples. Existem apartamentos de baixo nível ao longo das ruas principais, onde tem algumas lojas e onde as ruas se encontram no centro para formar uma espécie de praça da cidade. Tem também alguns bares, uma clínica, uma funerária e uma escola. Tudo que você precisa para ter uma vida rica e satisfatória. O alvo de vocês mora em uma das casas maiores que fica na região oeste da cidade. Todas as casas são em terreno próprio. O local de trabalho do alvo fica a mais ou menos 1 quilômetro de distância. O local se apresenta como uma simples fábrica de produtos químicos para o setor agrícola, mas na verdade é uma instalação de pesquisa fortemente protegida. Há guardas armados de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se tudo der certo, eles vão continuar patrulhando em total desconhecimento da atividade de vocês. Depois de proteger o alvo, haverá um veículo esperando vocês no ponto de encontro. Esse ponto fica a 20 milhas ao sul, logo após a fronteira, em um país com o qual temos relações um pouco melhores. Não um tipo de país de fazer uma festa de boas-vindas, mas também não do tipo de puxar uma arma caso eles pisem no nosso quintal. Quanto ao seu ponto de entrada, será a Cidade Velha, a nordeste. Lá existe um monte de casas abandonadas, uma igreja e um cemitério, ambos ainda em uso. Então, as únicas pessoas que vocês correm o risco de incomodar aqui são os entes queridos que já morreram. E é isso, além das palavras de incentivo de sempre, né? Se vocês forem pegos, nunca nos encontramos e nem sabemos quem vocês são. Iremos negar qualquer contato. Vocês estão por conta própria. Nenhum de nós disse nada em resposta. Bem, da minha parte, eu vinha participando de operações secretas há mais de 10 anos, então nada disso me surpreendeu. Não me entendam mal. Era uma porcaria, mas esse era o meu trabalho. Fechei os olhos, diminuí a respiração e tentei descansar. 2 horas depois, o sinal chegou. Era hora de saltar de um avião perfeitamente confortável. A descida e o pouso seguiram as regras e, em poucos minutos, nossos paraquedas estavam escondidos e estávamos nos movendo silenciosamente pelo cemitério. Uma gárgula empoleirada sobre um túmulo estava me olhando com um olhar de reprovação. Não levei isso pro lado pessoal. Seu rosto foi feito para fazer careta. À nossa esquerda, a igreja estava envolta em escuridão. As únicas luzes eram as estrelas no céu e um quarto de lua. Isso me serviu muito bem. Tomei um gole de água. A hidratação é importante até mesmo para os fantasmas durante a noite. E corri para frente. Logo, chegamos a bordo do cemitério e os prédios da cidade ficaram visíveis à frente. O brilho dos postes de iluminação pública se fixava nas paredes de concreto, cobertas de grafite, que subiam 2, às vezes 3 andares. Havia entradas comuns. O esqueleto de uma bicicleta estava no chão perto de uma porta. Não havia luzes acesas em nenhuma das janelas. Não havia sinal de ninguém na rua.
Verifiquei meu relógio. Eram 3 da manhã, horário local. Faltavam 4 horas para o amanhecer. Fiz sinal para que seguíssemos em fila indiana, abraçando as laterais dos prédios enquanto seguíamos em frente por essa rua. Em seguida, era a segunda à esquerda e deixaríamos os blocos de apartamentos baixos para trás, o que significava que estaríamos mais expostos, mas a apenas 5 minutos da casa do alvo. Eu tomei a dianteira. Quase imediatamente levantei a mão, pedindo uma parada. Havia uma luz em uma janela no nível da rua logo à frente. Aproximei-me e dei uma olhada para dentro. Havia um homem sentado em frente a uma TV piscando. Eu podia vê-lo de lado. Havia pontos pretos em seu rosto. Eles estavam se movendo e percebi com nojo o que eram. Ele tinha moscas rastejando em sua pele e entrando em sua boca e narinas. E ele não estava reagindo a isso de forma alguma. Indiquei que poderíamos seguir em frente e não me preocupei em me abaixar ao passar pela janela. Olhei para os outros e disse a palavra cadáver. Parecia que ele tinha morrido sentado, de costas, assistindo à caixa de estupidez, e ninguém tinha notado ainda. Talvez quando ele começasse a cheirar mal. Seguimos em frente e chegamos à curva sem encontrar mais nada digno de nota. Os prédios apertados se afastaram. Havia um espaço aberto à frente, terrenos baldios à nossa esquerda. Na verdade, não era um terreno baldio, percebi. Havia traves de futebol em cada extremidade de uma faixa de concreto, e árvores e arbustos que pareciam estar nas últimas, mas que claramente tinham sido plantadas em algum tipo de padrão ordenado. Era um parque bastante sombrio, mas ainda assim. Senhor, um dos outros sussurrou e apontou para a direita. Esse parque, como os parques de todo o mundo, tinha bancos. Havia um homem sentado em um dos bancos. Ele não estava se movendo. Pensei que ele estava fora de combate. Estava dormindo mal. Talvez ele tivesse brigado com a esposa e ela não o deixasse voltar. Ou talvez estivesse bêbado demais para voltar para casa. Não tínhamos motivos para acordá-lo. E eu estava prestes a dar o sinal de seguir em frente, quando uma de suas pernas estremeceu. Chorei baixinho quando vi o que havia causado isso. Um rato estava com os dentes presos em um dos tornozelos do homem e o estava puxando. Aproximei-me e vi com horror que havia outros 2 ratos no estômago do homem. Eles haviam mastigado suas roupas e a sua pele e estavam comendo suas vísceras. E o homem não estava se movendo. Ele também estava morto. Eu também podia ver que seus olhos estavam abertos, mas isso não significava nada. As pessoas morriam com os olhos abertos o tempo todo. Os outros estavam tão paralisados quanto eu por essa visão horrível. Deixe isso. Em frente, sussurrei. Eles acinaram com a cabeça e se afastaram. Eu estava prestes a fazer o mesmo, quando o homem piscou. Eu teria jurado, por tudo que é mais sagrado, que ele piscou, que suas pálpebras se moveram. Homens mortos não piscam. Eu tinha imaginado isso. Devo ter imaginado. Senhor, Um novo sussurro quebrou minha cadeia de pensamentos. vamos entrar na casa do alvo agora? Eu me afastei do homem no banco e dos ratos que se alimentavam dele. Positivo. Respondi. Vamos terminar isso e sair daqui. Continuamos em silêncio. As casas ao nosso redor estavam cada uma em seu próprio terreno. Havia carros estacionados em algumas delas. A casa do alvo estava bem à frente. Estava na escuridão. Pesadas persianas de madeira cobriam as janelas. Nós a circundamos, verificando se havia alarmes, câmeras, mas não havia nada. Dei o sinal para entrar. A porta levou 3 chutes para ser arrombada. Estávamos dentro. A escuridão se estendia ao longo de um corredor, passando por portas fechadas. Não houve reação à nossa entrada forçada. Ninguém gritou ou nos atacou. Ou a casa estava vazia, ou os ocupantes estavam se escondendo. As lembranças de moscas e ratos que se deliciavam com a pele e a carne passaram pela minha mente. Eu as afastei da mente
e ordenei aos soldados que revistassem cada cômodo. Nós o encontramos no banheiro, encolhido dentro da banheira. A cortina do chuveiro estava fechada, como se isso fizesse alguma diferença. O alvo tinha por volta de 50 anos e usava um terno de aparência barata. Usava pequenos óculos redondos e seus cabelos grisalhos se erguiam em ângulos loucos. Ele estava chorando e tremendo. Aí, a gente não vai te machucar, eu disse a ele. A gente vai te levar para dar uma volta. Pensa nisso como um avanço na carreira. Com a conversa animada, dei meu melhor sorriso não ameaçador. Ele balançou a cabeça. Não. Você não tá entendendo, disse ele. Não é de você que eu tenho medo. Não é de você que eu estou me escondendo. São eles. Eu tava perdido, mas não tinha tempo para tentar entender. Precisávamos nos mexer. Agarrei seu braço e comecei a puxá-lo para se levantar. Senhor, Um dos homens me interrompeu. temos companhia. Onde? Eu perguntei. Na rua. Estamos de olho neles pela porta quebrada. Arrastando o alvo comigo, com uma mão sobre sua boca para abafar seus contínuos protestos, fui olhar. Havia um vulto lá fora, distante, mas cada vez mais próximo. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe. Homem, mulher, jovem, idoso, armado ou civil. Dei a ordem em voz baixa. Vamos sair pelos fundos. Fomos para os fundos da casa. Antes de destrancar a porta dos fundos, um dos homens abriu ligeiramente a veneziana de uma janela. Apenas o suficiente para ver através dela. Ele disse: Tem mais? Olhei para além dele, através da estreita linha de vidro exposto. Contei 3 figuras, todas vindo em nossa direção. Agora são 5. Você convidou seus amigos para uma festa? Murmurei no ouvido do alvo. Ele olhou para mim. Vi puro terror em seus olhos. Eu tomei uma decisão instantânea. Eu precisava de informações. Vou tirar a mão da sua boca, eu disse a ele. E você não vai gritar por socorro. Você vai me dizer o que está acontecendo. Tá de acordo? Ele assentiu e eu retirei minha mão. Ele engoliu em seco e disse: Enquanto eles não soubessem que eu estava aqui, eu estaria seguro. Mas eles devem ter visto você e agora estão vindo. Você continua dizendo eles. Eu o repreendi. O que você quer dizer com isso? Eles costumavam ser pessoas comuns que viviam nessa cidade. Até o acidente. Ele começou e depois caiu em prantos. Sinto muito. Ele soluçou. Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu juro, eu não queria. Continuei olhando para ele. O que aconteceu? Houve um vazamento em um dos produtos químicos em que eu estava trabalhando. Quando ele se misturou com o ar externo, transformou-se em gás. Todo lugar estava cheio dele. As pessoas da cidade pensaram que era apenas uma névoa e... Depois de algumas horas, o vento a levou embora. Isso foi apenas o começo, o início do pesadelo. Ele estava prestes a continuar, quando ouvi passos atrás de mim. Havia alguém entrando pela porta da frente quebrada. Eles não estavam sozinhos. Mais pessoas se aglomeravam atrás de mim, todas tentando forçar a entrada de uma só vez. Quando o primeiro deles se aproximou, percebi que o fato de a missão ter sido comprometida era a menor das minhas preocupações. Algo ruim estava acontecendo aqui. Algo hediondo. A figura que agora estava a poucos metros de mim já havia sido humana. Agora era uma aberração. A pele de seu rosto estava horrivelmente pálida e coberta de feridas abertas e lacrimejantes. Seus olhos estavam injetados de sangue e cheios de ódio. E suas mãos estavam estendidas à sua frente, arranhando o ar, enquanto se arrastava para frente. Enquanto se movia, um gemido baixo e gutural saía de entre seus lábios. Peguei minha arma, deixando acidentalmente o alvo livre para escapar das minhas mãos. Ele correu em direção à porta dos fundos. Eu pego ele! Gritei. Matem as aberrações! Eu não tinha nome para elas. Não entendia nada além do fato de que elas eram reais. Virei-me e corri atrás do alvo. Atrás de mim, o som dos tiros preenchia o espaço estreito. À frente, o alvo estava passando pela porta dos fundos e correndo para o terreno. Saí logo atrás dele e vi que estava cercado. Os 5 que estavam ali haviam se transformado em dezenas.
Havia uma multidão de coisas. Seus gemidos distorcidos se elevavam na noite, como uma voz doentia. Seus olhares cheios de ódio estavam todos voltados para o alvo, o cientista. Ele estava girando em um círculo, olhando impotente enquanto as coisas se aproximavam. Então, elas caíram sobre ele. Elas mordiam, arranhavam e rasgavam. Eu desviei o olhar. Não consegui suportar ver e cambaleei para trás, para dentro da casa. Agora, não havia som de tiros. O saguão era um mar de aberrações. Em algum lugar entre elas, estavam os homens com quem eu tinha vindo para essa missão. Eu só podia esperar que eles não sentissem mais, não entendessem mais o que estava acontecendo com eles. Uma das coisas levantou o olhar de seu frenesi. Seu rosto estava manchado de sangue e uma tira de carne pendia de sua boca. Ela me viu. Seus olhos se arregalaram. Ele levantou o braço levemente, apontou um dedo pálido para mim e gemeu. Outros olharam para cima e começaram a se desprender. Começaram a se aproximar de mim. Levantei-me do devaneio que o terror havia me forçado e corri pela porta aberta em direção ao chuveiro. Havia uma janela descoberta. Eu a quebrei com minha primeira batida, ignorando as ondas de dor em minha mão. Arrastei-me pela janela. Havia árvores à frente, um caminho livre até elas. Não hesitei. Corri e me empurrei pela vegetação espessa. Depois caí no chão e fiquei muito quieto. Lembrei-me do que o alvo havia dito sobre estar seguro porque eles não sabiam que ele estava lá. Até o momento em que nos chocamos, pensei com amargura. Na casa, as aberrações ainda estavam reunidas do lado de fora. Alguns seguravam ossos, dos quais roíam os últimos vestígios de carne. Outros olhavam em volta, aparentemente atordoados. Um deles virou o rosto para o céu e gritou, um uivo primitivo e grotesco que provocou ondas geladas de medo em mim. Achei que a noite nunca terminaria, mas, por fim, pude ver a luz fraca de um novo dia nas bordas do céu. A luz trouxe novos sons. Um ronco baixo e mecânico que reconheci. Logo depois, o primeiro tanque foi visto. Pelas marcações nele, percebi pela primeira vez em que país eu estava. Havia 6 tanques no total, e eles eram seguidos por homens armados que usavam trajes de proteção. Observei de meu esconderijo o início do ataque. A força que avançava chovia destruição sobre as coisas, que cambaleavam e se arrastavam em direção a eles. Em seguida, os tanques avançaram, passando por cima de carne e osso e da própria casa, demolindo tudo com a força de seu movimento blindado. Os tanques e as tropas continuaram dessa forma, destruindo tudo em seu caminho. Eu entendi. Eles estavam arrasando a cidade e tudo o que havia nela, escondendo todos os vestígios do que havia acontecido aqui. Eu sabia que meu país faria o mesmo. Não haveria registros oficiais da missão e, se eu não retornasse, meu arquivo pessoal seria falsificado para dizer que eu havia morrido em um exercício de treinamento. Eu teria um funeral militar e sacos de areia seriam colocados dentro do caixão para pesá-lo. O anoitecer está próximo. Permaneci quieto e escondido e tomei minha decisão. Vou me afastar, entrar na escuridão. Não existirei mais, não para os bancos de dados. E é por isso que esse testemunho pode ser contado. O governo escondeu e esconde muitas coisas. Há muito o que descobrir. E eu temo, se eles descobrirem a fórmula, isso não pode ser usado como uma arma biológica. Oi, aqui é o Jack. Bom, tô passando aqui no final da história para agradecer aos apoiadores e para ter um papo assim com quem realmente gosta do meu conteúdo, gosta do que eu faço e tá a fim de escutar o que eu tenho para dizer. Bom, primeiramente eu vou agradecer aqui aos apoiadores. Vamos lá, Jéssica Trindade, Guilherme de Oliveira, Eric, Fabinho Freitas, Paloma de Gaspari, Igor Lisboa, Nayara Nascimento, Felipe Soares, Augusto Ferreira,
Valéria Najib e Padre Clark? É isso mesmo, Padre Clark. É que no e-mail tá Amandinha, mas enfim, fica aí o agradecimento a Amanda e Padre Clark. Pô, mas assim, de verdade, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio. Pra quem não sabe, eu não sou monetizado, cara, em nenhum lugar onde eu posto os meus conteúdos. E a única monetização, a minha primeira monetização, veio aqui do Apoia-se. E assim como tá escrito no Apoia-se, eu vou falar aqui novamente, eu uso todo o dinheiro que vem do Apoia-se, eu reinvisto no canal, porque eu pago Midjourney para criar imagens com inteligência artificial. Eu já tentei criar em outras, eu não gostava muito do resultado final, então, enfim. Aí para não ter problemas com direitos autorais, eu comecei a pagar o Midjourney, porque, enfim, gratuito eu não estava conseguindo usar e acabei tendo que pagar. E também estou usando um banco de áudio, eu não sei se é essa a forma certa, uma biblioteca de áudio, que é o Artlist, e eu pago $10 em cada uma das duas plataformas que eu falei. Então, o valor que eu coloquei de meta no Apoia-se é basicamente o valor que eu tô pagando nas plataformas aí para produzir podcast. É basicamente o que eu pago para produzir. Então, como eu moro sozinho, às vezes sempre passa apertado aqui no mês, né? Até porque eu não recebo grande coisa, falando de salário. Então acaba que ajuda bastante, pelo menos eu não tenho um gasto para produzir. Eu sei que eu poderia estar usando coisas gratuitas, mas eu realmente me apego muito a essa questão de qualidade e não ter problemas com direitos autorais. Então assim, de verdade, rapaziada, quem tá me apoiando lá, seja com R$10, R$5, pô, me ajuda muito. E dito isso, eu queria pedir desculpas porque, né, eu falei que ia estar produzindo várias histórias extras e eu acho que só tem 3 ou 4. Mas, cara, é porque realmente não é nem má vontade ou qualquer coisa do tipo. Eu realmente não tô com muito tempo. E atualmente eu também não tô produzindo nem pro podcast em si. E também queria pedir desculpas aí aos ouvintes em geral, que não apoiam lá, mas estão aí sempre presentes, compartilham, comentam, ajudam a história, o vídeo a engajar. Então, assim, queria agradecer vocês e pedir desculpas por não estar produzindo atualmente. É porque eu realmente tô com um tempo bem limitado e acabou que eu tive que escolher, por enquanto, entre fazer vídeos curtos ou produzir episódios. Porque o tempinho que eu tenho livre no dia, fora a minha folga, não dá pra investir nos dois. Pra mim fazer um vídeo por dia ali, cara, demanda um certo tempinho, tipo de 1 hora. Acaba que eu não consigo realmente produzir pro podcast, eu acabei deixando ele um pouco de lado. Mas vou estar voltando aí, tentando produzir pelo menos um por semana, e um por semana pro Apoia-se também, vocês que são apoiadores. Eu vou tentar já lançar semana que vem uma história nova pra vocês, tá? Exclusiva. E é isso. Só queria estar dando esses avisos aí, falar que eu não deixei o podcast de lado, que eu vou voltar em breve. E só queria pedir desculpas também por ter parado aí de produzir. Então é isso, rapaziada. Desculpa aí se o papo foi muito prolixo, se eu repeti muitas coisas. Eu realmente fiz meio sem roteiro aqui, só queria falar na hora. Mais uma vez, desculpa pela falta de constância, tô realmente sem tempo. Obrigado por acompanharem, obrigado por estarem sempre presentes. Por mais que às vezes eu demore para postar, quando eu posto, vocês sempre aparecem aí. Nunca largam de mão, valeu por acompanhar, valeu por apoiar. Tamo juntíssimo, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.